puder dar amém. 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 Glória a Deus. Amém. Bênção, gente. Amém. Glória a Bom, Deus. como eu disse, hoje nós entraremos numa série. Agora é uma série, né? A série escatológica. A palavra escatologia é uma palavra grega cuja definição é o estudo ou doutrina das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. Então, esse será um assunto de alto interesse para a gente. Saber o que nos aguarda, o que nos espera, porque este conhecimento das coisas finais, do nosso futuro, nos enche de esperança. Quando a gente está percebendo um mundo cada vez mais turbado, aflito, angustiado, porque não sabe o que será no dia de amanhã, nós sabemos o que será. E a gente só sabe pelo conhecimento da palavra de Deus. Então, a gente precisa dominar esse assunto. Pelo menos, basicamente, nós precisamos dominar esse assunto. Então, eu tomei uma decisão aqui de dividir os temas, e, a princípio, eu já ia entrar hoje diretamente na segunda vinda de Jesus e falar sobre o arrebatamento, bodas do Cordeiro, depois Tribunal de Cristo, e aí já passarmos para a aula da semana que vem o assunto da grande tribulação, o assunto do juízo final e do grande trono branco. Só que hoje, gente, eu levantei e comecei a pensar, puxa, como falar sobre a segunda vinda de Jesus sem falar um pouco sobre os sinais da vinda de Jesus. Então, hoje eu me dediquei bastante em preparar, assim, é como uma aula extra mesmo. Só que eu vou encaixar para não alterar a nossa agenda, tá bom? Então, eu vou começar falando sobre os sinais e depois vou dar sequência e nós vamos, então, distribuir. Na semana que vem, então, eu vou falar sobre o Tribunal de Cristo, nós vamos fazer um paralelo com o julgamento do trono branco, mostrar a diferença entre um e o outro também, e vamos, então, na terceira e última aula, fechar esse assunto com o trono branco, porque eu vou seguir a sequência, né? Depois da grande tribulação, milênio, aí o julgamento do trono branco. Então, eu vou na sequência direitinho, não vou desorganizar esse assunto. Eu vou seguir na sequência. Por isso que eu achei que falar sobre os sinais ia ser muito importante. Eu vou pedir uma assessoria aqui da Maressa para fazer a leitura bíblica para nós no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Você pode abrir a sua Bíblia aí para acompanhar. Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do 3 até o 14. Então, a Marissa vai fazer a leitura e você acompanha aí na sua Bíblia, mesmo que seja outra tradução, mas com certeza a essência será a mesma. Pronta aí, Marissa? Pode soltar. Pronta. Todos me ouvindo? Vou começar. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Maravilha, maravilha. Obrigado, Marissa. Gente, em toda a Bíblia, não existe nenhuma exposição
mais clara, mais evidente, mais cristalina sobre os últimos acontecimentos do que esse texto de Mateus, capítulo 24. Por quê? Porque trata-se de um fato, de uma história relatada pelo próprio Senhor Jesus. Ele fala sobre o que especificamente aqui? Só tem um assunto aqui, que são os dias futuros. O que nos aguarda, o que nós temos pela frente na história. Então, era uma palavra 100% profética de Jesus, né? E Jesus não deixou a gente nas trevas da ignorância sobre isso. Paulo, quando ele escreve lá aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 4, que ele trata da volta de Jesus, ele também fala assim: eu não quero, meus irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que já dormiram em Cristo e tal, e ele vai fazer bem uma descrição ali. Mas a descrição de Jesus, ela é repleta de detalhes. Então, a gente tem aqui um futuro já desvendado, e nós sabemos algumas coisas do que acontecerá. E aqui nesse sermão profético, Jesus deixou registrado para a gente os principais eventos futuros que vão se descortinar, né, sobre a humanidade. Ele, o Senhor Jesus, enfatiza a necessidade dos crentes estarem vigiando em todo o tempo, de olhos abertos, com o olhar na palavra de Deus, porque tudo, absolutamente tudo que está acontecendo na história, nas nações, é como um quebra-cabeças que vai se movimentando, ou então como se fosse um tabuleiro de xadrez, né, em que as pedras vão se movendo ali, e no fim, Deus vai dar o checkmate na história. E aqui Jesus está falando que a igreja precisa estar despertada, pensando sobre essas coisas, vigilante. E no versículo 44 desse mesmo texto, Maressa, você pode ler o versículo 44, se eu não me engano. Ali tem uma palavra de Jesus muito forte. Lê para a gente. 44, né? É. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Olha só essa palavra de Jesus. Jesus descreve todos esses sinais e fala assim: vocês precisam estar preparados. Em uma outra tradução, apercebidos, acordados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês nem pensam. Olha que coisa importante. Então, Jesus, ele nos alertou através de muitos sinais. Os sinais são sinais. Os sinais não é o acontecimento em si, mas é como aquela mulher que está grávida e está chegando perto da hora de dar à luz, as suas contrações ainda são bem esparsas, né? Ainda bem esparsas. Depois elas vão diminuindo, o tempo de uma para outra. O ritmo vai aumentando dessas contrações. E quando está próximo de dar à luz, as contrações são constantes. Então, Jesus até comparou isso a essa mulher que está para dar à luz. E os sinais são essas contrações. E eu quero mencionar alguns deles aqui. Alguns sinais. O primeiro sinal importante que Jesus coloca nesse texto está lá no versículo de número 5. Se você mantiver a sua Bíblia aberta aqui, como eu estou, vai ser importante você ir visualizando e me ouvindo ao mesmo tempo, tá? No versículo 5, Jesus fala do primeiro sinal, que é a esfera religiosa. Ele está falando lá dos falsos cristos e dos falsos profetas. Ele alertou do surgimento de pessoas que viriam no nome dele, queriam falar no nome dele. E o texto diz que enganarão a muitos. Olha só, e a gente vê isso hoje. Pessoas, inclusive, que se dizem cristãs, sendo enganadas por uma mensagem que não é bíblica, por uma palavra que não é bíblica. E essa tática do diabo é antiga, né? Para enganar a humanidade, enganar até, se possível, os escolhidos. Então, os falsos profetas, eles estão se multiplicando, já existiam lá nos tempos de Jesus.
Você imagina no decorrer da história. Quantos deles, inclusive, previram, né, a volta de Jesus? Falaram que Jesus ia voltar em tal data. Profetizaram que Jesus ia voltar no ano de 93, no ano de 97, no ano de 98, no ano de 2000. Lembra aquele negócio, 2000 chegará e 2000 não passará? Nessa época, eu trabalhava em São Paulo e um rapaz que trabalhava junto comigo lá, ele trabalhava na contabilidade, e um dia, conversando com ele, ele falou assim, bem que a Bíblia diz, né, que a 2000 chegará e 2000 não passará. Eu falei, na tua Bíblia está escrito isso aí, porque na minha não está. E aí eu contestei ele, e conclusão, ele não entendia nada de Bíblia, né? Então, eu vejo como as pessoas se enganam com facilidade, porque ele ouviu lá um cara na esquina falando, e ele já dá crédito. Se ele ouviu um artista falando, ele dá crédito. Então, nós estamos vivendo nesse mundo. E Jesus advertiu que o dia e a hora da sua vinda, ninguém sabe. Aí tem aqueles crentes também que, por falta de um conhecimento um pouco mais profundo das Escrituras, tomam esse versículo que Jesus disse que nem o Filho do Homem, nem os anjos, somente o Pai, tomam ao pé da letra e aí afirmam que nem Jesus sabe o dia. Quando Jesus fez essa afirmação, ele estava humanizado, ele estava com as limitações da carne. Hoje ele e o Pai são um, o Espírito Santo são um, então a Trindade caminha e trabalha em perfeita unidade e harmonia. Ou seja, o Pai sabe quando isso se dará, o Filho Jesus, que está à direita do Pai agora, sabe também, o Espírito Santo sabe também, e só, e ninguém mais. Eu acredito que essa revelação não será dada a ninguém, a nenhum ser humano. É bíblico, né? É melhor a gente, ao invés de falar assim, olha, pelo que eu estou vendo aí, não passa desse ano, não passa dessa década. Acho que nós não vamos entrar no novo século. É melhor a gente pregar que Jesus pode vir agora. Ele pode voltar agora. Amém, irmãos? Quem tem essa esperança aí? Amém. 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 Mais sábio Amém. crer que ele pode voltar já do que ficar apontando uma data. Então, o primeiro sinal é esse, essa multiplicação de falsos profetas, falsos ensinadores da palavra de Deus, entendeu? Gente que se veste de ovelha, mas são lobos devoradores. E por aí estão surgindo igrejas, denominações, seitas, se multiplicando. Por quê? Porque é um dos sinais. O segundo sinal que Jesus aponta está no versículo 14. Versículo 14. E lá está falando do quê? Da globalização do evangelho. Enquanto os homens, e a gente vê isso diante dos nossos olhos, né, estão desenvolvendo essa globalização, nós já estamos dentro dela, não tem como fugir. E é na área econômica, é na área científica, é na área tecnológica, em todas as áreas. E a igreja também vai se valer disso para cumprir a sua missão, globalizando a mensagem do evangelho. Isso é bom demais, gente. E através de todos os veículos e meios disponíveis. Nós vamos usar e já estamos usando a rádio, o jornal, a televisão, estamos usando satélites, fibra ótica, internet, tudo. E nós estamos fazendo isso, a igreja fazendo isso, sem abandonar aqueles meios que a gente considera tradicionais, né? Que é o evangelismo pessoal, através de grupos pequenos, de células, nos lares, através de jornais, de livros, de revistas, de folhetos, falando na praça, usando todos os mecanismos e usando o púlpito também. E usando aqui essa ferramenta maravilhosa que nós temos aqui, que é a internet, que é essa oportunidade grande que a gente tem de comunicar o evangelho. Paulo, ele com muita sabedoria e inspiração,
nos diz que a gente deve usar todos os meios para salvar alguns. E ele fez isso no tempo dele, no contexto dele. E nós precisamos fazer isso também. O terceiro sinal, gente, e eu quero que você preste muita atenção nisso, quem sabe futuramente, Deus me dê graça aqui, força, saúde, para falar exclusivamente desse assunto, que é Israel. A gente tem que estar de olho em Israel sempre. Deus me deu a oportunidade de estar com a Lilei lá, agora em maio, e não tem como você deixar de lado esta nação tão importante aos olhos de Deus. Só que o relógio de Deus em relação a Israel está parado. Está parado. Israel, depois da morte de Jesus, e quando nasceu a igreja, houve uma perseguição tão grande que os judeus foram espalhados por todas as nações da terra, pelo fato de terem rejeitado o Messias. Foi uma punição de Deus, um castigo de Deus. Só que Jesus, Lucas 21, Jesus previu o retorno de Israel para sua terra. E ela seria uma nação politicamente organizada novamente. Olha só, esta palavra de Jesus se cumpriu plenamente no dia 14 de maio de 1948, lá na ONU, com a aprovação e a criação do Estado de Israel. Gente, foi o renascimento nacional daquela nação. A nação não tinha mais identidade. E a partir de 48 foi reconhecida como uma nação oficialmente, cumprindo a profecia lá de Ezequiel 37. E é sobre essa profecia que eu gostaria de um dia falar com vocês aqui. O que aconteceu desde a crise inicial de Israel por rejeitar o Messias até os dias de hoje. Então, Israel ressurgiu politicamente como nação, mas espiritualmente não. É incrível, gente. A gente anda ali pelas ruas de Jerusalém. Eu estive em Jerusalém, estive em várias cidades da Galileia, em Jericó, em Caná, em Belém, né? E as pessoas não creem em Jesus. Eles estão aguardando o Messias, os judeus estão esperando o Messias ainda. É uma coisa que impressiona a gente. Todo mundo que viaja para Israel viaja para conhecer lá os lugares por onde Jesus passou. Mas os judeus mesmo, que moram lá, lógico, com raras exceções, né, porque tem os judeus messiânicos, não acreditam. Então, como nação, eles estão mortos espiritualmente ainda. E isso, essa redenção espiritual, só vai acontecer com Israel lá na metade da grande tribulação, que é um assunto para a próxima aula. Então, a gente tem que ficar de olho. Jesus falou assim: olhai para a figueira. A figueira representa Israel. Quando os seus ramos estiverem brotando, a sua redenção estará próxima. Israel está brotando. Depois vou mostrar isso para vocês, tá bom? E uma outra oportunidade. Israel, gente, eu gosto de falar sobre isso, é chamado relógio de Deus. E o relógio de Deus ou em relação a Israel. Agora está valendo o relógio da igreja. E quando a igreja for arrebatada, o assunto que eu vou falar já já, aí dispara de novo o relógio de Israel. Aí Deus vai tratar com Israel novamente. Por isso que a gente tem que ficar sempre olhando para o que está acontecendo lá em Jerusalém, lá em Israel. Beleza? Outra coisa importante que Jesus menciona, além desse sinal religioso, além da nação de Israel, são os sinais no céu. No capítulo 21 de Lucas, Jesus fala que nos dias ou nos tempos que antecederem a sua volta, haverá grandes sinais no céu. Grandes sinais. E Atos 2 também fala sobre isso, no versículo 19. O Senhor fará aparecer prodígios em cima no céu
e sinais embaixo na terra. Então, gente, as potências do céu vão ser abaladas. A gente constantemente fica sabendo de coisas que estão acontecendo no céu e muitas nós não ficamos sabendo, porque os astrônomos, esse pessoal aí que fica observando as galáxias, o movimento das estrelas, dos planetas, tal, eles estão vendo muitas coisas que a gente não vê e não fica sabendo. E são sinais de Deus que estão sendo dados aí, né? Vira e mexe a gente ouve, inclusive, eu não sei o que vocês pensam a esse respeito, mas também não é um assunto para a gente debater aqui. A questão dos OVNIs, né? Discos voadores. Tem muita gente que afirma de pé junto que já viram. Eu tenho um pensamento comigo, eu acho que não é de Deus isso aí, não. Porque quando a pessoa vê esse negócio, ela fica com medo, fica apavorada, fica não sei o quê. Se ela diz que viu e se realmente viu, eu tenho comigo, assim, as dúvidas, né? Se não é de Deus, ou é humano ou é demoníaco. Humano não é, porque tudo aquilo que o homem faz aí está claro e patente, é descoberto e é mencionado. Aí sobra só um lado, que eu não vou entrar nessa questão. É só dar uma fundida na sua cabeça aí também um pouquinho, pra você pensar sobre isso, tá? Agora, eu, Levi, não acredito em disco voador. Pode ser que exista, aí é outro ponto. Mas também não estou nem um pingo preocupado com isso. Vamos partir para outro sinal? Além de sinal lá no céu, que Jesus fala, ele fala de sinais embaixo na terra. Ele fala, por exemplo, de terremotos em vários lugares. Está no versículo 7 isso, né? Versículo 7. Deixa eu... Estou com a Bíblia facinho aberta aqui. Está dizendo lá, ó. Porquanto se levantará nação contra nação e haverá fome, espécies e terremotos em vários lugares. Os terremotos são sinais na terra. E eles também são usados por Deus como indicadores à sua volta. Ah, mas o terremoto tem explicação científica. Tem, mas Jesus está falando o quê? Que são sinais. E alguém pode pensar assim, poxa, mas desde os tempos de Jesus já tinha terremoto? Sim, é verdade. Antes, inclusive, de Jesus tinha terremotos. Agora, só para você ter uma ideia, os terremotos estão aumentando assustadoramente. Eu fiz uma pesquisazinha, eu anotei aqui, ó, de 1901 até 1908, ou seja, um período de 7 anos, houve mais terremotos do que nos 19 séculos anteriores. Olha que coisa maluca. O aumento do número de terremotos. E agora, dados mais recentes, que eu anotei também aqui, já do século XX, no século XX, nós já tivemos mais de 1 milhão de terremotos em graus de intensidade diferentes. É Deus falando, gente. Jesus não diz lá em Lucas 19 que as pedras falarão, clamarão? E não se esqueça que quando Jesus entregou seu espírito lá na cruz do Calvário, houve um grande terremoto que abriu, inclusive, os sepulcros dos cemitérios. E várias pessoas ressuscitaram. Não se esqueça desse detalhe. Então, esses sinais na Terra também são as contrações, como que de uma mulher que está para dar à luz a um filho. Outro sinal que Jesus mostra aqui nesse texto são catástrofes ecológicas, né? E hoje tem uma preocupação tão grande, né? O mundo se preocupa, entre parênteses, entre aspas, com o meio ambiente, há uma preocupação tão grande com isso, mas tem fenômenos que são muito estranhos, que estão surgindo no nosso planetinha azul, estão assustando os cientistas. Por exemplo, um bem conhecido de todos nós aí, aquele efeito El Niño. Ele tem provocado secas em diversas regiões e enchentes absurdas em outras.
E isso causa uma confusão para os cientistas, para os meteorologistas, porque ele tem efeitos diferentes em lugares diferentes. Uma coisa bem, bem doida. E Jesus falou que isso também seria um sinal. A verdade, gente, o homem está destruindo a sua casa. Esse planeta é a nossa casa. E o próprio homem está destruindo isso. É uma coisa dolorosa de se falar, mas essa é a realidade, né? O ser humano destruindo o ambiente em que ele vive. Agora, não se esqueça que Deus diz que vai punir quem destruir a terra, ou seja, afetar a terra. Deus tem uma punição para essas pessoas. Está lá em Apocalipse, capítulo de número 11. Sinais na vida política. Preciso correr aqui, gente. Preciso correr mais. Sinais na vida política. Guerras e rumores de guerras. Está lá no versículo de número 6. Depois você lê. Nós tivemos 2 guerras mundiais já, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, no século passado. Ocorreram muitas outras guerras menores ao longo da história. No Sudeste Asiático, no Oriente Médio, nas Américas, na África. A Europa também não escapou com a guerra da ex-Iugoslávia, que envolveu a Sérvia, envolveu a Croácia, Kosovo e outras regiões. Não se esqueça também que a China vive num estado de guerra constante contra Taiwan. A gente sempre tem notícias disso aí, dessa guerra, ou ameaça de guerra. E agora, século XXI, exatamente 14 de novembro, nós estamos testemunhando a guerra da Rússia contra a Ucrânia, com grandes prejuízos para o mundo todo. Versículo 7. O que Jesus diz no versículo 7? Permitam-me ler aqui. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino. Sinais, sinais, apenas sinais. Mas Jesus diz: prestem atenção aos sinais. E sem contar, gente, eu não posso esquecer disso. Ainda que você sabe, talvez muito mais do que eu, a questão das guerras cibernéticas, que podem causar catástrofes violentas. Nós estamos convivendo com isso. Vira e mexe aí, o Pentágono é invadido por hackers, bancos são invadidos, sistemas governamentais são invadidos por hackers. É uma guerra cibernética. Isso aí está no ar. Você está aqui numa boa e você não sabe o que está acontecendo por aí. Hoje, ninguém mais pode dizer que tem privacidade. Às vezes eu estou aqui dando a aula e o meu celular começa a falar aqui. Eu não entendi o que você falou. Aí eu olho, meu Deus, como Jesus tem poder. Então o celular está ouvindo aqui, tá? Então a gente está sendo ouvido, vigiado em todo o tempo. Essa é a realidade. E a gente não pode fugir dela, tá? Então esse avanço tecnológico, esses sinais na vida política, essas guerras constantes, são mais um sinal forte, uma evidência forte. Depois, ainda falando da questão política, a formação de blocos econômicos. Essa formação de blocos econômicos é uma preparação. Eu tenho conversado com alguns pastores, amigos, né? Que a gente tem mais tempo assim para bater um papo sobre esse cenário, não só no Brasil, mas no mundo. Como que o palco está sendo preparado para o governo do anticristo? Jesus fala sobre ele com clareza, né? Atualmente, por exemplo, a União Europeia, que conta com 27 países membros, é um deles. É um preparo para isso. E houve lá nos últimos anos a saída do Reino Unido, mas já foi substituído pela Croácia. E essa União Europeia já tem a sua moeda única, um parlamento que é supranacional, e já prepara um terreno para um governo mundial. E tudo isso já havia sido previsto por Jesus também. Aqui na nossa querida América do Sul, já tem o Mercosul, né? E o desenho que hoje a gente vê mostra um cenário
caótico, gente, com o avanço da esquerda dominando os governos. Isso vai ser um desastre para a nossa América e um desastre para o mundo todo. Mas tudo isso é mesmo uma preparação para aquilo que está por vir. E nós, como crentes, a gente não tem que colaborar com isso. Nós não temos. Ah, pastor, isso é inevitável. É inevitável, mas nós temos que pensar. Pensar em quê? Não somente em nós, mas nos nossos filhos, nos nossos netos. E a gente não pode contribuir com isso, ajudar nisso. É perigoso demais. Temos um outro sinal também na vida socioeconômica. É uma outra parte de sinais que Jesus também mencionou. Ele fala lá no início do versículo 7 de fome. Presta atenção nisso. A despeito de nós termos tanta riqueza no nosso planeta, tanta riqueza. Se a gente for falar em termos de Brasil, Brasil com certeza tem tudo para ser um celeiro para o mundo. Ele já é, na verdade, já é hoje um celeiro para o mundo. Mas se ele conseguir prosperar, continuar nessa reta de prosperidade, que agora eu duvido muito, né, com esse governo que foi colocado lá, não pelos brasileiros, pelo voto, se o Brasil seguisse essa linha de prosperidade, ele iria, sim, se projetar muito em ser um ambiente, um depósito para suprir parações. Mas, a despeito de toda essa riqueza, o homem não sabe como fazer a comida chegar na mesa de todas as pessoas. O homem já está tendo capacidade de chegar em Marte, mas não tem essa capacidade de alimentar todas as pessoas de uma forma digna. A fome é uma realidade que acontece em quase 2/3 da humanidade. E qual que é a tendência, gente? Melhorar ou piorar? Piorar cada vez mais. Porque todos os sistemas econômicos do mundo têm falhado. E uma palavra de Jesus que eu nunca me esqueço: os pobres, vocês sempre terão eles com vocês. Isso é palavra de Jesus. Então não me venha com essa falácia que a fome vai chegar no fome zero, vai ter o plano fome zero, que a fome vai... Não. A pobreza sempre existirá. Agora, o pobre precisa ser assistido, precisa ser cuidado, inclusive por nós. Então, se cada um fizesse a sua parte, mas aí é que é difícil convencer, né? Todos fazerem a parte. Jesus segue em frente, ele fala agora de um outro sinal, que são as pestes. As pestes, as epidemias. Misericórdia, hein? Falar nesse assunto é até difícil. Mas em nosso país, aqui, a nossa realidade de Brasil, doenças do início do século passado, dengue, tuberculose, sarampo e outras, estão voltando, apesar de todos os recursos da medicina. Todos nós sabemos que lá na África, há pouco tempo, surgiu aquele vírus, o Ebola, com um efeito devastador. Quanta gente morreu contaminada pelo Ebola, um vírus que mata uma pessoa em menos de 24 horas. É uma coisa impressionante, não é? A AIDS está aí. Não está se falando muito na AIDS, mas ela continua fazendo muitas vítimas. Muitas vítimas. Graças a Deus que hoje, né, pela ciência, evolução da ciência, já existem os kits lá que a pessoa toma de medicação, que ela pode ter uma sobrevida, mas não tem cura. E está aí sendo disseminado ainda. E falar o que do Covid, né, gente? Matou mais de 6 milhões de pessoas em todo o mundo. Ninguém escapou. Nenhum país escapou. Agora, se isso é triste para a chuva, você passa, puxa, quase 6 milhões de pessoas no mundo inteiro vítimas de um vírus. Eu vou te lembrar uma coisa agora que é assustadora. Um único homem, no período
do nazismo matou 6 milhões de judeus, 6 milhões, nesse período conhecido como Holocausto. É uma coincidência ou não? Não é coincidência isso, não. E a gente não precisa dar nome nenhum para isso, não. A gente fala, puxa, no planeta um vírus matou 6 milhões e causou comoção mundial. Porém, um único homem com seu exército, com o seu plano diabólico de governo, matou 6 milhões de judeus. Fora quem não era judeu, inclusive soldados de diversas nações, o total foram 18 milhões de pessoas. Tá aí, esse é o quadro e o cenário de um mundo sem Deus, um mundo sem fé, um mundo sem Jesus. E, caminhando para o final aqui dessa parte, sinais na vida moral. Jesus fala no versículo 12, eu faço questão de ler aqui para vocês, versículo de número 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A maior de todas as crises é a crise moral. E esse é um sinal que está diante dos nossos olhos todos os dias. Você liga a TV, você sai na rua, você vai numa praça e você está vendo a decadência moral da sociedade. São homicídios, são latrocínios, são sequestros, estupros, atos de violência, violência contra a mulher, violência contra as crianças. Isso tem se multiplicado, aterrorizado a humanidade. Alimentados por quem? Pelo tráfico. Alimentado pelo tráfico não somente de drogas, mas até de mulheres e crianças também. Às vezes tem aí documentários que a gente assiste e dá um nó no estômago. Saber que mulheres são traficadas, tráfico de órgãos, tráfico de crianças para a prostituição. Esse é o mundo que a gente está vivendo. E a multiplicação da iniquidade está aí diante dos nossos olhos. E ela não é só violência e corrupção, não, gente. A falta de justiça também é iniquidade. E é uma iniquidade que cheira mal nas narinas de Deus. A Bíblia diz que quando o ímpio governa, o povo geme. Por quê? Porque a injustiça e a imoralidade dominam. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Eu falo esse negócio sempre com o meu coração muito apertado, viu? Muito apertado. Porque todos os governos esquerdistas praticam a injustiça, a imoralidade e pisam nos princípios da palavra de Deus. Eu não tenho receio de afirmar isso. Eu lamento muito que às vezes crentes foram enganados pela serpente e acreditam que uma falácia de uma mensagenzinha bonita pode esconder tudo isso. Não tem como esconder. O que nós temos mais aqui nesse ponto? A depravação dos valores e princípios de Deus. Jesus fala sobre isso em Lucas 17, lá em Gênesis capítulo 19, nós vemos o plano perfeito de Deus para a humanidade no que diz respeito à moral, à família. Então, hoje nós vemos diante dos nossos olhos tantas práticas pervertidas que nem dá para pontuar aqui. Se eu for elencar, a gente precisa de uma aula inteirinha só nesse ponto aqui. Mas os movimentos LGBTQI+, ideologia de gênero, ele vai por aí afora. São rupturas pervertidas que afrontam a palavra de Deus, afrontam o próprio Deus, afrontam a igreja de Deus também. Em lugar do casamento, o que a gente está vendo aí? O casamento para a formação de uma família tradicional. Estão se pregando outros tipos de união. E a falácia é a seguinte: o que vale é o amor. O que vale é o amor. É isso que a Bíblia diz? Foi isso que Deus estabeleceu? Claro que não. Claro que não. Hoje é super comum, a gente encara como quase que natural a chamada produção independente, né? Uma mulher se junta com um homem, ele faz apenas o papel de um reprodutor, sem se casar, sem ter compromisso, cada um para o seu canto,
e um filho que nasce ali que não vai ter paternidade. E aí, gente, as rupturas vão acontecer, as consequências virão. E o que dizer, então, dos casamentos bizarros com animais, gente? Casamentos com animais. Eu li a história de um rapaz de 18 anos, lá em Bali, na Índia. Só que coisa absurda isso, bizarra. Não tem menor aí de idade, não, né? Na sala. Tem a Dani. A Dani, acho que pode ouvir, ela já bastante maturidade, já se batizou, inclusive, e tem pais que são bastante instruídos. Então, eu vou mencionar aqui. Ele foi flagrado fazendo sexo com uma vaca. E ele afirmou que a vaca flertou com ele. A vaca deu bola para ele. Isso aqui é um fato, gente. Não estou inventando. A vaca deu bola para ele. E aí, então, ele estava fazendo sexo com a vaca e foi flagrado. O que aconteceu? Ele foi preso, porque vaca é sagrada na Índia. A vaca é sagrada. Então, ele foi obrigado a se casar com a vaca. As autoridades obrigaram ele a se casar com a vaca e depois, como punição, jogaram a vaca no oceano. A vaca morreu afogada e foi a punição para ele, e ele ficou viúvo da vaca. Isso, gente, é o resultado de uma sociedade envolvida na perversão. Alguns anos atrás, depois você pode conferir essa história de uma milionária chamada Sharon Tendler. Ela se casou com um golfinho. Ela foi no resort, o resort inclusive era israelita, né? E ela conheceu lá o golfinho, se apaixonou pelo golfinho, e ela ia 3 vezes por ano lá nesse resort para namorar com o golfinho, para conversar com ele, para fazer carinho nele. Ficou apaixonada mesmo pelo animal. Aí, depois de um bom tempo, esse amor, né, que ela diz, cresceu tanto por esse golfinho chamado Cindy, que ela resolveu oficializar a união, vestida de branco, fez um casamento diante de vários turistas que estavam ali. Tem foto disso, tudo mais. Se você procurar no Google, você vai encontrar. Eu poderia mencionar aqui, ó, gente que casou com um gato, com um cachorro, com cabra, com pônei, e vai por aí afora. Qual é o nome que a Bíblia dá para isso? Bestialidade, totalmente condenável aos olhos do Senhor. Eu estou mencionando essas coisas aqui porque a gente sabe que a perversão ela existe há milênios, né? Não é coisa nova. Mas o que Jesus está falando aqui? Que a iniquidade vai se multiplicar. Então, essa é uma multiplicação. O homem não se sacia de forma alguma. Não tem como a gente terminar aqui esse ponto, e já estou entrando na conclusão aqui, sem mencionar também a questão homossexual, os homossexuais, as lésbicas, que têm apoio legal para suas práticas, que são condenadas pela Bíblia, e que está bastante complicado para nós, para quem tem filhos pequenos. Você vai num restaurante, você vai num shopping, como às vezes eu vou com a Lilei, e a gente vê algumas cenas que são repugnantes, mas ninguém, absolutamente ninguém, pode falar nada. Hoje um pastor não pode no púlpito falar certas coisas, porque ele pode sofrer penas gravíssimas, ser considerado um homofóbico e sofrer consequências muito fortes, inclusive prisão. Já aconteceu com pastores. Então, gente, é o cenário que já está desenhado, não vai ser desenhado. Jesus predisse lá atrás e está se cumprindo agora, mas ele diz, são sinais. O que a Bíblia diz em Lucas 17, 28 a 30? Que o juízo de Deus será severo sobre esse tipo de comportamento. Será severo, tá? Então, olha só,
Eu vou agora dar 5 minutinhos, porque vai ser um favor para você e um favor para mim, para nós entrarmos no outro tema que eu quero entrar, mas eu preciso me esticar, tomar uma aguinha e fazer uma asepsia aqui nos meus olhos, que os meus olhos estão bastante irritados. Eu não sei o que foi que aconteceu, eles estão bastante irritados. Então, eu vou colocar uma música aqui, tá? E você pode também aproveitar. São 5 minutos só. Você pode aproveitar para se esticar, ir no banheiro, tomar uma aguinha. Em 5 minutos eu volto e a gente entra na outra parte. Combinado assim? Sim, pastor. Sim, Então fique à Combinado, vontade pastor. aí, a Sim. música vai rolar, tá? sim mesmo. Combinado. Eu já posso ouvir o som da melodia. É a volta do Messias. É a volta do Messias. Posso ver sinais que evidenciam. É a volta do Messias. É a volta do Messias. Vejo a profecia. É a volta do Messias. É a volta do Messias. Posso sentir, oh, que alegria. É a volta do Messias. Quem virá, vai virá. Vai virá, vamos estar alegre. Vai virá, vai virá. Vai virá pra nos buscar. Aleluia. Som da melodia. Volta do Messias. É a volta do Messias. Faço sinais que evidenciam. É a volta do Messias. É a volta do Messias. Vejo o que profecia. É a volta do Messias. E posso sentir, oh, que alegria. É a volta do Messias. É a volta do Messias. Que virá, virá pra nos buscar. Aleluia. Maravilha, cheguei de volta. Tá todo mundo aí comigo? Alguém fugiu? Amém. Pastor. Amém, então, Amém. Amém. Tá dando para entender bem Amém. aí? Tá? Dá um positivo. Sim. Beleza? Amém, estamos aqui. Então tá bom, gente. Agora nós vamos entrar na segunda parte. Eu vou dar uma boa corrida para não cansar muito vocês. Mas, como eu disse, é um assunto empolgante, né? E, na verdade, a gente precisaria de uma semana inteirinha para a gente falar essa temática. Quem sabe, né? A gente combina uma outra oportunidade e a gente vai debulhar. Mas, como eu já tenho falado, depois você vai receber o material completo no final. Você que assistiu todas as aulas, que vai estar lá na nossa aula presencial, a última, você vai receber esse material aí completo. Então, agora nós vamos
para a segunda vinda de Cristo mesmo, começando sobre a volta de Jesus. Agradecer aqui o pastor Marcelo, que contribuiu aí com a preparação desse material também. Deus abençoe, pastor Marcelo. Olha, os dois textos que eu sugiro para vocês, a gente vai evitar ler agora, mas anote aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, e também 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, dos 51 a 54. São dois textos clássicos que falam sobre a segunda vinda de Cristo. Tá? Então, nós cremos nisso piamente, e a segunda vinda de Cristo será o acontecimento mais importante da história. Na verdade, gente, ele virá para fechar as cortinas da história. É aí que começa tudo a funilar para os acontecimentos finais. É a partir do arrebatamento da igreja, é a partir da segunda volta de Jesus para buscar a sua igreja, para julgar as nações, para reinar com a igreja no milênio e depois pelos séculos eternos. A Bíblia diz, nesse texto de Coríntios 15, que ele virá para colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés e entregar o reino ao seu Deus e Pai. Glória a Deus por isso, glória a Deus por essa esperança. Então, nós cremos e ensinamos que a segunda vinda de Cristo é um evento a ser realizado em duas fases. Pastor, o que é isso? Exatamente. A primeira fase é o arrebatamento da igreja, antes da grande tribulação. Esse momento será invisível para a humanidade. A igreja será raptada, será tomada com rapidez, de forma invisível, para estar com Cristo na glória. Essa é a primeira fase. Na segunda fase, ele volta com a igreja para estabelecer o seu reino, chamado reino milenial, aqui na Terra. Assunto que a gente vai falar na outra aula, tá bom? Então, queridos, nós temos tantos textos bíblicos, temos tantas referências, né, que provam cada detalhe glorioso a respeito dessa segunda vinda de Jesus. E uma coisa que eu quero antecipar aqui para você: Jesus vai retornar para buscar a sua noiva. Por enquanto, nós somos noiva. E quando ele vier nos buscar, será para o casamento. Passaremos a ser esposa do Cordeiro. Esposa do Cordeiro. Então, essa é chamada na Bíblia de a gloriosa esperança do cristão. E por que nós entendemos, e por que existe essa expressão, o arrebatamento da igreja? É um termo usado para designar esse rapto dos crentes da face da terra para o encontro do Senhor nos ares. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme do Tim LaHaye, Deixados para Trás. Parece que tem o 1 e 2, né? Então, ali tem dá-se uma ideia, né? Uma ideia bem rústica de como isso vai ser, os detalhes ali do que vai acontecer, com quem ficar nesse dia do arrebatamento, que vai ser uma coisa terrível para quem ficar, gloriosa para quem subir e participar do arrebatamento, mas para quem ficar será triste demais. Então, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 é um texto que você precisa ler, se possível, ainda hoje, tá bom? Antes de você ir dormir, leia esse texto. Então, nesse evento, o que vai acontecer? Os mortos em Cristo, aqueles que morreram desde os crentes lá do Antigo Testamento, até o último que morreu, até aquele último instante, antes da volta do Senhor Jesus, eles vão ressuscitar primeiro. Aqueles que estiverem vivos aqui, a igreja chamada igreja militante, serão transformados.
E isso, o texto diz que vai ser num abrir e fechar de olhos. Tem uma palavra lá que fala que é algo instantâneo, que não tem como medir, são milésimos de segundos, vai acontecer este milagre. Agora, eu começo a viajar muito quando eu penso nesse assunto, né? Por quê? Porque nós temos crentes que morreram em incêndio, temos crentes que morreram em naufrágio, foram devorados pelos tubarões, temos crentes que doaram órgãos e parte do seu corpo foi para outra pessoa. Como que isso se dará? O poder do nosso Deus não tem limite, gente. Ele diz que fará isso e ele fará. Ele fará. Ele vai ressuscitar o nosso corpo num corpo glorioso nesse dia, não importa, porque lá em Apocalipse diz assim que os mares darão seus mortos. Os rios darão seus mortos. Olha que coisa impressionante, né? Então, a autoridade do poder da palavra de Deus é algo incontestável. Incontestável. Não existe mente humana que consiga alcançar isso. Mas eu quero jogar um pouco de luz para você, porque eu costumo pensar muito nessas coisas, né? Que, humanamente falando, são difíceis de a gente entender. Veja bem, quando não existia absolutamente nada. Lá em Gênesis 1, diz que Deus criou os céus e a terra, tudo que nela há, pelo poder da sua palavra. E foi dizendo: haja, 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 e tudo foi aparecendo. Então, a mesma palavra poderosa de Deus vai soar para trazer de volta os corpos daqueles que morreram em Cristo Jesus. E só aqueles que morreram em Cristo Jesus vão ouvir essa palavra de ordem. Isso que é extraordinário também. É maravilhoso, gente. A gente pensar nesse assunto, refletir sobre isso, para a nossa esperança e a nossa alegria serem reavivados no Senhor. Esse evento, chamado arrebatamento da igreja, será totalmente invisível aos olhos do mundo. Agora, os efeitos, todo mundo vai ver. É avião que vai ficar desgovernado, trem, carro, as pessoas desaparecerem no seu local de trabalho, nas suas residências, na rua, no comércio, no shopping. Imaginem os jornais de todo o planeta começarem a anunciar o desaparecimento de milhares e milhares e milhares de pessoas ao mesmo tempo. Vai virar uma bagunça esse mundo que jamais houve antes. Jamais houve antes. Então, isso acontecerá, como diz a Bíblia, em fração de segundos. O nosso corpo será transformado num corpo glorioso, revestido de incorruptibilidade, revestido de imortalidade, semelhante ao do Senhor Jesus. Isso é bom demais. Coloca aí no seu chat. Eu estarei participando. Pode colocar. Se você tem fé, está em Cristo, está vivendo uma vida reta e santa, põe aí. Eu estarei participando. Como ele será precedido? Será precedido por esses sinais todos que eu mencionei já aí, no início da nossa aula. Tudo isso vai acontecer depois que esses sinais todos estiverem aí evidenciados. E aí tem aquele detalhe: quando a última pessoa que tiver que se converter a Jesus se converter, as cortinas se fecham e Jesus volta para buscar a sua igreja. Qual é a condição para fazer parte desse evento? Estar em Cristo. Então, se você está em Cristo, você vai fazer parte desse curioso evento. Eu quero que você abra o seu áudio e diga assim: Maranata. 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 Amém, amém. Maranata significa ora vem, Senhor Jesus. Quer dizer, vem logo, Jesus. Estou esperando.
Então, uma vez que a igreja é arrebatada, o que vai acontecer? É aí que começa a aula, né? Aí que começa. No céu, nós estamos aqui na terra, a igreja é arrebatada. Lá no céu, a primeira coisa que vai acontecer é o tribunal de Cristo. Mas eu vou falar na aula que vem. Na aula que vem. Aqui na terra começa a grande tribulação, um período de dores e de aflição jamais vistos. Após o tribunal de Cristo lá no céu, nós vamos ter as bodas do Cordeiro, que é a festa do casamento. Biblicamente, vai ter uma duração de aproximadamente 7 anos, ou de 7 anos, que vai ser o período da grande tribulação. 7 anos de tribulação. Mas não é uma tribulação comum, dessas tribulações que você passa. Tem alguém com áudio aberto aí? Feche, por favor. Não é como uma tribulação dessas que a gente enfrenta aqui, uma enfermidade, um problema no lar, um problema financeiro. É o cálice da ira de Deus que será derramado sobre a terra, para punir os ímpios, que não creram na sua palavra, que rejeitaram o Messias. É isso que vai acontecer. Então eu quero falar com você agora sobre as bodas do Cordeiro. Esta festa do casamento tão especial, tão maravilhosa, que Deus preparou para nós, para o seu povo. Quando que ela vai acontecer? Vai acontecer logo após o tribunal de Cristo. E antes da volta de Jesus em glória com a igreja, para estabelecer o milênio. Vai ser justamente aí nesse período. O arrebatamento, quando Jesus vier buscar a sua noiva, ele vai acontecer antes da grande tribulação. Existem escolas que defendem que Jesus voltará no meio da grande tribulação ou depois da grande tribulação e que a igreja passará pela grande tribulação. Nós não cremos nisso. Nós não respeitamos lá os irmãos que são evangélicos também, mas nós somos pré-tribulacionistas. Nós acreditamos que Jesus vai arrebatar a igreja antes desse período, porque ele não nos destinou para a ira, mas para a salvação, para a aquisição da vida eterna. Então, é isso que nós defendemos. Então, enquanto o juízo de Deus, por 7 anos, estiver acontecendo aqui na terra, a igreja vai estar lá no céu. E lá, ela, no tribunal de Cristo, que eu vou falar depois, com mais detalhes, recebe o galardão por seu trabalho, por seu serviço, por sua dedicação, por sua missão cumprida aqui na terra, e isso é para cada crente em particular. Aí, após o tribunal, ela participa do banquete do casamento real. Gente, certamente você já foi em casamentos extraordinários aqui, não foi? Você ficar de queixo caído com a organização, com o ambiente, com o cenário, com o cerimonial, com a comida. Agora imagine o que Deus preparou para nós na eternidade. Essas bodas, a Bíblia diz que nós nos assentaremos com Jesus à mesa. Essa festa chamada Bodas do Cordeiro, que está lá no capítulo 20 de Apocalipse. Jesus, então, depois dessas bodas, depois do final desses 7 anos de festa, ele desce com a noiva. É a segunda fase da sua vida, para estabelecer o milênio. E aí a Bíblia diz que todo olho o verá. Como será isso? Ele vai descer lá no Monte das Oliveiras, porque a sede do reino dele vai ser lá em Jerusalém. Ele vai reinar com a igreja lá de Jerusalém. E todo olho verá. Como será isso? Qualquer evento que está acontecendo aqui, a alguns quilômetros de distância, ninguém consegue ver. Então, Deus vai usar um sistema aí, que hoje é possível, a gente assiste eventos mundiais, agora a Copa do Mundo, todo mundo vai assistir, não vai? Todo mundo vai assistir. Olimpíadas, todo mundo pode assistir em qualquer lugar do planeta. Então, eu acredito que esse sistema
vai ser um sistema utilizado que todo olho há de ver o Senhor. Ou ele vai usar os céus atmosféricos como um grande telão para todo mundo ver também. Não sei, mas sei que ele fará. E fará sim, será maravilhoso. Amém, queridos? Aí, olha só, Amém. o que a Bíblia fala aqui? Ela fala que será um grande banquete, as bodas do Cordeiro. E Jesus, que é o noivo, ele deseja cear com a sua igreja, né? Ele deseja participar desse banquete, ele tem ansiedade para participar deste banquete. E a palavra de Deus diz, lá em Apocalipse 3:20, ele diz assim, ó, Apocalipse 3:20. Texto bastante conhecido da gente. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Esse é o desejo de Jesus, cear conosco. E ele tem esse desejo que será plenamente satisfeito nas bodas do Cordeiro. Quando uma pessoa abre o coração para Cristo, existe uma ceia, a ceia da salvação, que é individual. Mas esta ceia aqui, das bodas do Cordeiro, é a ceia coletiva, com todo o corpo, com os crentes desde a antiguidade, desde os tempos proféticos do Antigo Testamento, até o último que se converteu, participarão dessa ceia. Jesus, com certeza, está muito ansioso para isso, né, queridos? Agora é bom lembrar que as bodas do Cordeiro serão somente para aqueles que vencerem o mundo, vencerem Satanás, vencerem a carne. É somente para os salvos mesmo, lavados e redimidos no sangue de Jesus. Se alguém está assistindo essa aula que não tem essa convicção, essa certeza, entregue-se a Jesus agora mesmo. Diga assim: Jesus, vem morar no meu coração, perdoa os meus pecados, porque eu quero estar aí. Eu quero que o Senhor reserve uma cadeira para mim aí nessa mesa. Eu quero participar das bodas do Cordeiro também. Então, somente os vencedores, né? Quando você lê lá as cartas de Jesus às 7 igrejas da Ásia, todas elas, Jesus no final diz assim: ao que vencer, eu farei que se assente comigo no meu trono. Ao que vencer, eu darei uma pedra branca com um novo nome. Ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. E todas elas têm a expressão de Jesus: ao que vencer, ou ao vencedor. Você é vencedor, meu irmão? Você é vencedora, minha irmã? É lógico. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória, aleluia. Glória a Deus. Amém. Você é Amém. mais Amém. do que vencedor. Opa! Você é mais do que vencedor. Falamos aqui hoje sobre as bodas do Cordeiro. E a nossa esperança é uma esperança que não murcha. É uma esperança que não termina. Se eu pudesse fazer uma analogia dessa esperança que está no nosso coração, eu diria que é como um sol que nunca se põe. Aquela promessa lá de Malaquias, capítulo 3, final de Malaquias, diz assim: para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Esse sol da justiça é Jesus. Ele nunca vai se pôr. É um rio de águas cristalinas que corre sem cessar e nunca vai secar. Essa é a nossa esperança. Bendita esperança, né? Primeira carta de Pedro, se eu não me engano, capítulo 1, versículo 3, diz assim: bendito Deus e Pai que nos gerou de novo para uma viva esperança em Cristo Jesus. Que esperança é essa? De estar nas bodas, estar na eternidade com o Senhor para todo o sempre. Encerro aqui a aula de hoje. Desculpa aí que eu tive que passar 15 minutinhos.
fazer um Glória a exercício Deus. grande aqui. Mas na aula que vem a gente ajusta tudo e a gente prossegue. Tá bom, queridos? Bom descanso. Amanhã, Homens Honrados, lá em Santa Isabel. Contamos aí com todos vocês. Vai ser um momento muito bom. A gente vai ter também uma reflexão lá, muito lazer. Vai ser sensacional. E domingo que vem, uma grande celebração. É o Vai Brasil, né? Domingo que vem. Vai Brasil. Vai ser muito abençoado também. Em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos. Deus abençoe. Boa noite. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Boa noite, gente. Deus abençoe.